Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Lavra a Céu Aberto. Na aula de hoje vai ter continuidade dos conceitos básicos, tá, que vão aí nortear o entendimento do que é a Lavra a Céu Aberto. Tudo bem? Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem commodities minerais. Tá, eu trago para vocês a definição do que é a commodity mineral. É um mercado, beleza? A tradução, na verdade, da palavra commodity já é mercado. Vai ter uma demanda por um determinado metal e vai ser oferecido esse determinado metal. Essa diferença de oferta e procura justamente é o que vai influenciar mais o preço dessas commodities. Pegando aí a analogia das ações hoje no Brasil. As ações no Brasil hoje são negociadas na Ibovespa. Mas no caso dos metais, das commodities minerais, a gente tem uma oferta internacional. Ela é comandada, por assim dizer, por um índice, tá, que ele fica em Londres. A ideia geral, ela segue o mesmo fluxo da Ibovespa aqui no Brasil, tá? Só que em parâmetro mundo, no patamar assim, internacional, certo? A gente pode ver, eu trouxe aqui para exemplificar, para deixar mais claro para vocês, a commodity de ferro. Observe que o ferro, assim como qualquer outra commodity mineral, ela tem seus altos e baixos. A gente observa aqui, de 2008 para 2009, uma queda. O minério de ferro passou a valer muito pouco. Se não me falha a memória, foi até uma crise imobiliária, tá, que acabou afetando vários setores diferentes, inclusive da construção civil na China. A China é o destino dos principais produtores de minério de ferro do mundo. O Brasil é um grande produtor, a própria China é um grande produtor de minério de ferro, a Austrália. Então esses países geralmente têm como comprador final a China. A China, nesse momento de crise, ela parou de construir tanto, ela parou de produzir tanto o aço. Então a construção dela deu um slowdown, deu uma desacelerada. Com isso, o preço do minério de ferro ele caiu muito, chegou a ponto de que uma tonelada de minério de ferro valeu menos que um iPhone, por exemplo, hoje. Um iPhone da época, no caso. Tá, os anos passaram, a China começou a recuperar, a aquecer o mercado da construção civil, a produzir mais aço, e o minério de ferro voltou a ter um valor muito bom no mercado, tá? E aconteceu outra queda. Eu não lembro em 2014 para 2015 qual foi a crise, mas eu conheço muita gente que trabalhava em mineradora de ferro nessa época, tanto no Brasil quanto no exterior. Nessa época que foi demitido, muita gente foi demitida, tá? Então foi uma crise assim geral nas mineradoras de ferro. E hoje o minério de ferro ele está assim no nível ótimo. O minério de ferro está valendo muito. Quem acompanha as bolsas de valores, as mineradoras de ferro estão com um crescimento muito bom, nunca valeram tanto na Ibovespa, por exemplo, enquanto durante crises, mineradoras pequenas e médio porte fecharam. Hoje, o minério de ferro está valendo muito, então o lucro do ferro está sendo bem alto. Então, essa é a ideia de mercado que a commodity tem, tá? Daí eu trouxe alguns exemplos de commodities minerais aqui ao lado, tá? Ouro, ferro, chumbo, zinco, entre outros. Teor do metal. A aula de hoje vai ser muito sobre teor. Aqui, minério é uma definição que você vai ter que voltar lá para a geologia, o que é um mineral, beleza? Sólido, com um arranjo tridimensional ordenado, origem natural. Enfim, é qualquer mineral que possui dentro dele, que está contido dentro dele, um metal de interesse econômico, que dá para extrair e obter lucro. Isso é um minério. Por exemplo, minérios de cobre. Eu trouxe aqui a azurita. A azurita é um minério de cobre. O próprio cobre nativo é um minério, porque ele puramente é cobre. A gente observa aqui embaixo, de cor acobreada, a gente tem o minério de cobre nativo, ou seja, ele no estado sólido. Ele não perdeu nem ganhou elétron de ninguém, ele está no zero, ele está no estado sólido da natureza. Ele é encontrado puro, só que é muito raro, em comparação com outros minério que contém cobre, que são muito mais facilmente encontrados na crosta terrestre, como cuprita, azurita, calcopirita, entre muitas outras. Então, por exemplo, a gente tem aqui o teor do metal. O teor do metal é justamente essa quantidade que eu disse que existe dentro de um minério,
que é do metal de interesse. Por exemplo, para ficar bem claro, a azurita, ela tem moléculas de oxigênio, de hidrogênio, mas ela tem bastante molécula também de cobre. Ela tem uma quantidade boa de cobre dentro dela. A fórmula química mesmo mostra isso pra gente. No caso da azurita, o metal de interesse é o cobre. Quanto de cobre ela pode ter uma azurita? No máximo ela pode ter, olha aí para baixo, no máximo ela pode ter 55%. 55% de uma azurita pode conter cobre. Pode ser menos? Pode. Pode ser mais? Não pode. Não pode ser mais por causa das ligações químicas, tá? Uma parte dela é oxigênio, hidrogênio, então, de uma forma ou de outra, o limite, o teor do metal máximo de uma azurita é 55%, beleza? Nesse slide a gente vai calcular juntos quanto que é o teor máximo do metal, contido nesses minerais minério. E a fórmula química dela. Pela fórmula química dela, a gente consegue calcular qual é o teor do metal máximo contido naquele mineral minério. Beleza? Vamos lá? Para calcular, é preciso saber a massa atômica dos elementos químicos. Como a gente viu no primeiro slide, a massa atômica do ferro é 55,845, tá? 55,84. Então a gente vai precisar da massa atômica do ferro, tá? Essa é a massa do ferro. Na hematita, na fórmula química da hematita, quantas moléculas de ferro a gente tem? Duas, tá? Então, esse valor vezes 2. Esse valor vezes 2 exatamente vai dar 845 vezes 2. 111,69. Então, 111, essa é a massa atômica de ferro que pode ter na hematita, no máximo. Mas a hematita ela é puro ferro? Não, ela não é como o cobre nativo ou como o ouro nativo. Ela sempre ocorre com outros elementos químicos, formando um determinado mineral. Nesse caso, minério. A gente tem aqui, ó, oxigênio. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. Quantas vezes aparece oxigênio na fórmula química da hematita? 3. Tá? Então, 3. 16 vezes 3 vai dar 48. A gente tem aqui, ó, 48. Tá? Então, a massa da hematita total, ela vai ser 159,69. 159,69. Essa é o que? A massa total de uma hematita. A massa total, então, é 100% da massa atômica, né, nesse caso. E a gente quer descobrir quantos por cento dela é ferro. E quanto é, no máximo, quanto é ferro? 111,69. Só colocar aqui, 111,69. Então a gente faz aí a regra de 3 e o resultado é 69,94. Ou seja, o teor máximo, teor do metal contido, o teor de ferro contido no mineral minério hematita, no máximo, estourando todos os limites na natureza, no máximo vai ser 69,94, tá? 69,94. Então tá, o teor vai ser igual a 69 no máximo, teor máximo. Vou pôr aqui, ó, T max. Máximo 69,94. Beleza? Entenderam como eu calculei? Deixa eu liberar espaço aqui. O mesmo raciocínio a gente vai aplicar ao minério calcopirita. Dentro dele contém o que? Ferro? Não. Contém ferro também. Mas o que dá para extrair dele é o cobre, tá? Tem quantidade maior. A gente tem aqui a massa atômica do ferro, a gente já viu, que é 55,845. Pronto, olha aqui na tabela periódica, a gente tem as massas atômicas do cobre, do ferro e do enxofre, tá? Olha a fórmula química da calcopirita. É o cobre uma vez, ferro uma vez, só que o enxofre aparece 2 vezes. Então a gente vai somar a massa atômica do cobre com a massa atômica do ferro, tá aqui, e multiplicar por 2 a massa atômica do enxofre. Somar tudo.
E aí a gente vai ter a massa total da calcopirita, que ela vai corresponder a 100% da molécula da calcopirita, tá? E quanto é que dá essa somatória? Tá, essa é a massa 183,52 é a massa total da molécula de calcopirita. Quanto dela é cobre? Bora verificar? O cobre é só uma molécula. E a massa atômica do cobre é... Quanto dá essa conta? O resultado dessa conta vai ser justamente o teor máximo que pode haver dentro da calcopirita do metal cobre. Quanto pode haver do metal cobre contido dentro de uma calcopirita, de uma molécula de calcopirita. Bora olhar. Resultado deu 34,626, que é 623, né? Por cento, tá? Essa é a porcentagem de cobre que pode conter dentro de uma molécula de calcopirita. É o máximo, 34,63, ok? A gente tem aqui, para ter uma ideia, que a gente falou de ferro e de cobre, para ter uma ideia se o teor ele é alto ou ele é baixo, tem aqui essa tabela. Olha, eu achei a hematita tem um teor de 69 no máximo. Então a gente vai estar falando aí de um teor aqui na tabela embaixo. A gente tem uma comparação, tá, entre a quantidade de teor para saber se tem um teor baixo, um teor alto. Se for ferro, qualquer minério que tem um teor acima aqui no canto, ó, acima de 55%, isso quer dizer que é um minério com alto teor de ferro, que é o caso da hematita, tá? O ferro foi só um exemplo. A gente tem aqui nesse slide o teor de corte. O teor de corte é uma definição muito importante que a gente tem que ter em mente. Esse teor contido de metal é o valor mínimo aceitável para que aquele minério vá para a usina de beneficiamento, vai sofrer o processo de tratamento de minério e vai ser exportado, vai gerar um produto, um minério com a qualidade exigida pelo mercado internacional, exigida pelo mercado de commodities, tá? Então tem uma exigência mínima, uma quantidade de metal que deve conter o produto final, o minério. Só que isso só vai acontecer, a gente só vai alcançar a quantidade mínima exigida se o minério enviado para a planta tiver a partir de um teor X. Esse teor X é justamente o teor de corte. O teor de corte ele é responsável por dizer quem que vai para a planta de beneficiamento, então ele é responsável por dizer quem é o minério. Então, mas digamos que a especificação diga que o teor de corte é de 40%, mas digamos que seja 40% de ferro. E tudo que tiver abaixo de 40% não vai ser mais minério, não vai ser minério, vai ser estéril, não vai ser mandado para a planta de beneficiamento, vai ser encaminhado, direcionado para a pilha de disposição de estéril, por exemplo. Então ele não é minério, não vai para a usina, não é o que eu quero, é o que eu tenho que remover para liberar o minério, tá bom? Aqui no gráfico aqui embaixo a gente pode observar que tem teor de corte aqui fazendo uma divisão aqui das cores. Tudo que tiver acima de tantos por cento, que é o teor de corte, é minério e vai ser levado para a usina, que é o que está de amarelo representado aqui. E tudo que tiver, todo minério que tiver o teor abaixo do teor de corte, ele passa a ser chamado de estéril e vai ser mandado para a disposição de estéril, seja numa lagoa, seja na própria cava, seja numa pilha de estéril, tá? Então, passou do teor de corte, chegou ao teor de corte. Passou do teor de corte, o minério ele passa a se chamar minério. Antes do teor de corte, o minério ele passa a se chamar estéril. Tudo bem? Nesse slide tem um ponto muito importante, uma observação de que o teor de corte ele não é fixo, tá? Ele vai variar. Vocês lembram que eu disse que eu mostrei aquele gráfico que mostra o preço da commodity do minério, das commodities minerais? Pois é, se de repente o preço de uma delas dispara, fica valendo muito no mercado, lavrar um minério de um baixo teor, que antes era estéril, passa a se tornar minério. Por quê?
porque os custos, o dinheiro que eu vou fazer, que eu vou lucrar vendendo ele, vai compensar todo o custo que eu vou ter para tirar ele, que antes não compensava. Antes não compensava, ele era estéreo e agora passou a ser minério. Então aqui tem fatores tanto externos, como esse que eu citei aqui do preço do minério, quanto fatores internos, fatores geológicos, tá? Por exemplo, o zoneamento. Eu tenho o meu depósito mineral, minha jazida, e a partir daquele zoneamento vai variar o teor do minério. Aquela variação vai baixar o teor ou vai melhorar. De repente eu tenho uma intrusão de um dique, que é uma rocha muito competente. Eu vou ter muito custo detonando, desmontando ela. De repente é uma lavra mecânica, nem usa explosivo, aí eu vou ter que usar explosivo só para tirar aquele dique para liberar uma quantidade de minério que não valia a pena, era um custo que não se pagava. Aí de repente esse mesmo minério passa a ter um preço muito alto e passa a valer a pena fazer isso. Então ele deixa de ser estéreo e passa a ser minério, tá? Fatores internos e externos. Eu trouxe aqui alguns para vocês. Técnica de beneficiamento. Na imagem aqui abaixo ilustra as pelotas de ferro. O exemplo da pelota de ferro eu acho interessante porque ele traz tantos fatores externos combinados com fatores internos. O fator interno é de que o minério de ferro gerava muito fino e causava problema numa flotação reversa, né? Causava problema no beneficiamento do ferro, muito fino. Então ele não era bem-vindo. Só que aí as técnicas de beneficiamento melhoraram e criaram a pelotização. Então todos os finos é enviado para pelotização e lá ele é aglomerado e formando as pellets, sinter feed, pellet feed e muitas outras, tá? Então são produtos que foram combinação de um fator interno com externo, que uma coisa que não tinha valor, que era o fino do minério de ferro, passou a ter valor comercial. Então isso é um excelente exemplo, tá, de um teor de corte não fixo, que o teor de corte varia. Esse slide traz a definição de dois pontos muito importantes a respeito do teor: o teor equivalente e o teor médio. O teor equivalente, ele nada mais é quando uma mina, uma jazida, ela contém vários minérios de interesse. Por exemplo, a gente tem a mina do Salobo. É uma mina de quê? De cobre. Mas dentro do cobre, dentro do minério, junto com o minério de cobre, ela também, ela produz prata e ouro contido no cobre. Então existe um teor. Então o teor que tem de ouro é diferente do teor que tem de prata, que é diferente do teor que tem de cobre. O que é feito? Um teor equivalente, tá? É muito utilizado para essas minas que são polimetálicas, como a Olympic Dam no sul da Austrália, por exemplo. Tá? Segue essa mesma ideia do Salobo, de conter diferentes metais de interesse, e o minério dela contém vários deles. E aí a gente cria um valor único, como uma combinação dos teores de diferentes metais de interesse. Daí vira um minério com teor específico, com teor unificado, que aí vai equilibrar essa diferença. É o chamado teor equivalente. Teor equivalente. Aqui embaixo a gente tem o teor médio. O teor médio é porque assim, nessa área aqui, nesses primeiros 6 km, nesses primeiros 100 metros, a gente tem um minério de alta qualidade. Daqui a 200 metros, o teor baixa. Daqui a 400 metros, o teor melhora. Daqui a 20 metros para baixo do solo, o teor melhora. Então, existe uma variação ao longo da jazida. Isso é da natureza, isso é da geologia da coisa. Então, para facilitar, para organizar isso, principalmente em termos de planejamento, a gente define um teor médio. A minha jazida tem um teor médio de 0,69% de cobre, por exemplo. Tá? Então, esse teor médio funciona dessa forma. Observe essa imagem aqui. Aqui a gente tem um modelo de blocos. Modelo de bloco geológico, tá? Então, a gente separa, a gente divide a terra, ou o maciço rochoso, que seja, esse material rochoso, em blocos, e cada bloco desse tem um teor independente. Então, a média
desses teores vai dar o teor médio. Tá? Então vai ser um valor que representa a minha jazida como um todo. Beleza, no slide anterior a gente viu a definição de teor médio e teor equivalente. Tá, mas voltando agora ao ponto que define quem é estéreo e quem é minério. A gente tem a aplicabilidade do teor de corte. Tá? O teor de corte, né, ele vai tentar calcular. O cálculo dele vai ser baseado no custo que a gente vai ter com a produção do minério e quanto que a gente vai ter de receita. Para quem não está muito habituado ao termo de economia, receita é o preço de venda do minério, tá? A gente vai ter que descontar o custo e ver se dá lucro. Se der lucro, beleza. Então a gente tem aqui os 6 são custos, CB é o custo do beneficiamento, CM é o custo que a gente tem com o minério, o CE é o custo com o estéreo, tá? Então a gente tem a parte de cima o beneficiamento mais a mina. Embaixo, no denominador da fórmula, a gente tem a recuperação do beneficiamento, recuperação do tratamento de minério, recuperação da planta. A gente tem o preço de venda do minério menos o custo de refinamento, o custo metalúrgico que a gente chama, tá? Então, essas são as variáveis que compõem o teor de corte. O primeiro, pelo menos, no estudo prévio de viabilidade econômica de uma mina. Essa imagem aqui eu coloquei para ilustrar justamente o que está dizendo matematicamente aqui. Ó. Observe que aqui na fórmula a gente tem o CE, né, que é o custo com estéreo. O custo da mina com estéreo, ele vai ser logicamente equivalente ao custo das aberturas subterrâneas. Tá? Então, o teor de corte, nesse cálculo primário inicial, ele vai ser igual para Lavra céu aberto e subterrânea. Qual que é a diferença? Ao invés de custo de estéreo, a gente vai ter custo com os acessos, com as aberturas, que é o único momento que uma lavra subterrânea vai mexer com o estéreo. Tá? Daí entra aquele conceito que a gente já viu de seletividade. As lavras subterrâneas elas são seletivas, a céu aberto não, a gente tem que tirar muito estéreo para alcançar o minério, muitas vezes, né? Não sempre. Ok? Resumindo, na fórmula, se eu for estar calculando de uma mina subterrânea, a única diferença vai ser substituir o custo de estéreo pelo custo de desenvolvimento das aberturas subterrâneas, beleza? Certo, nesse slide a gente vai calcular o teor de corte. Vamos ver a questão? Determine o teor de corte para prosseguir com o estudo prévio de viabilidade de um depósito com potencial mineral de cobre sulfetado. Calcopirita é o mineral minério. Para isso, foram levantadas algumas informações que devem ser levadas em consideração. São elas. É que ele dá o preço, né? O custo das coisas, o preço de venda. Preço de venda do minério produzido, $70 por tonelada. Custo de movimentação de estéreo, $5. Da lavra do minério, $4. Custo da britagem, $8. Da moagem, $6. Da flotação, $1,50. O custo metalúrgico, ou seja, com refinamento, $5,5 por tonelada. E a recuperação do minério na planta é de 95%. Tá? E aí a gente tem o teor de corte. E a gente é só jogar na fórmula, é super simples. Parece até ensino médio. Você vai pegar aqui, ó, o custo de britagem, moagem, flotação, somar e substituir aqui. Vou ter aqui, teor de corte vai ser igual 15,5 mais custo do minério, $4, menos custo do estéreo, $5. Isso aqui dividido por recuperação da planta, 0,95, tá? Que era em porcentagem, vezes o preço do minério, que está $70. Lembrando que esse valor eu não sei se é verdadeiro, tá? É só uma questão, só ilustrativo para resolver a questão. Menos o custo de refinamento, 5,5. Então, teor de corte. Calcule o teor de corte
teor de corte aqui deu 0,2366. O que isso significa? Que o teor de corte ele tem que ter 23,66, tá? Esse é o teor de corte aqui da questão. Qualquer minério, aqui no caso é calcopirita, qualquer calcopirita com menos de 23,66 não é considerado minério, vai ser transportado para o estéreo, beleza? A gente tem aqui em azul, custo do beneficiamento. O beneficiamento, o que o beneficiamento faz na verdade? O beneficiamento ele vai tirar as impurezas, tirar aquilo que não é o minério, concentrar só o que é minério. O que não é minério vai ser levado para o rejeito, tá? Vai virar rejeito. Então, o beneficiamento ele fica mais caro com teores pior do metal de interesse. Se eu tenho um minério com um teor alto, então o beneficiamento vai ser tranquilo. Agora, se eu tenho com teor baixo, o meu beneficiamento ele vai ser mais caro, ele vai ser bem mais complicado de fazer, ele vai gerar muito rejeito. Então não é interessante ele ficar caro, eu vou gastar com mais reagentes, enfim. Então essa curva, deixa eu pegar aqui o laser. Essa curva azul, ela vai significar justamente isso, tá? Quanto maior o teor do minério, menor o custo que eu vou ter no beneficiamento, tá? Enquanto que na mina é diferente. Quanto maior o teor do minério, maior o custo de lavra. Por quê? Se a gente for lembrar aqui um pouco de em relação ao estéreo minério, quanto mais na mina a céu aberto, ela tende a ser dessa forma. Quanto mais profundo fica, mais caro ela fica, mas o teor ela tende a aumentar. Isso é uma tendência. Vai ser assim com todas as minas? Não, é uma tendência, tá? Então o custo na lavra ele tende a aumentar conforme o teor vai subindo. Mas por quê? Porque conforme o teor vai subindo, quer dizer que a gente está aprofundando mais na mina. A gente está chegando na parte mais importante da lavra, onde tem um minério de maior valor econômico, com maior teor, tá? Então existe um ponto muito importante, que é representado por esse P aqui no gráfico, que vai mostrar justamente o ponto ótimo, onde os custos vão ser mais baixos e o lucro vai ser máximo, vai maximizar os lucros. Esse ponto P, o custo da lavra está sendo equilibrado e o da beneficiamento também. Então eles estão em harmonia para que o custo da mina, o custo total, né, tenham, a partir do TOX, o TO0 aqui, vai ter o ponto ótimo e o lucro máximo da mina, certo? Aqui nessa imagem ela está ilustrando que não depende só desses fatores, aqui é uma simplificação, tá? Para um primeiro momento, para um primeiro contato com o teor de corte. Então esse gráfico é muito interessante, mas na realidade não é bem assim, é muito mais complexo, tá? Essa ilustração mostra que depende de muitas outras coisas. Depende de fluxo de caixa, depende de muita coisa que envolve economia mineral. Então isso já seria outra aula, certo? Aqui a gente tem a definição de liberação do minério. Então, como a gente viu no último slide, para manter aquele ponto ótimo de teores, a gente tem que ter uma liberação do minério sempre adequada. Isso aí já é mais para o planejamento de mina, mas é importante a gente saber pelo menos a definição aqui na lavra céu aberto. A gente faz no planejamento, a gente faz aquele sequenciamento de lavra para que sempre haja minério liberado, para que nunca falte minério na planta de beneficiamento. Então a gente precisa remover o estéreo na lavra, falando em lavra céu aberto, né? A gente tem que remover o estéreo e deixar o minério liberado para ser pronto para ser enviado para o beneficiamento, tá? Então o sequenciamento ele vai sempre pensando nisso, pensando em sempre deixar o minério liberado, deixar ele no jeito para levar e caminhar para o beneficiamento. A última definição de hoje é sobre blendagem. A blendagem ela é uma definição muito tranquila de se entender. Ela nada mais é do que uma mistura de teores. Ué, mas se eu tenho um minério de bom teor, por que eu não jogo ela lá no beneficiamento? Não vai ser mais barato no beneficiamento? Não é melhor enviar logo ela? A resposta é depende, tá? Por exemplo, a gente tem uma especificação no mercado. Digamos que o teor de ferro aceitável é X. E aí a minha mina ela tem um teor tão bom que aí ela tem 2x.
Então ela não vou mandar um minério com o dobro do que ele precisa ir, se eu posso enviar um minério mais equilibrado, porque nesse momento da lavra aqui eu tenho um minério de qualidade, mas mais lá na frente, naquela outra área, eu tenho um minério ruim, abaixo do teor de corte. Então a gente vai misturar o minério com baixo teor de corte, que até seria um estéreo, mas ele pode ser blendado, ele pode ser misturado com teor que está acima, muito acima do teor de corte. Essa mistura vai dar só o suficiente para passar nas especificações do mercado internacional. Isso é o ideal. Assim a gente vai estar, de certa forma, elevando o lucro da mina. Tá? Mas isso aí já é um pensamento, já é um raciocínio para a economia mineral. Vocês só precisam saber o que é uma blendagem. Então é a mistura de teores de frente de lavra ou de minas diferentes que vai equilibrar aí o teor de corte. Para a aula de hoje, essas foram as referências utilizadas. Eu queria que observasse aqui a última referência, Introdução ao Teor de Corte, da estimativa do teor de corte. Esse é um livro muito bom, ele é de quase 200 páginas, tá? Aceito doações. E só que, pensa comigo, isso que eu mostrei só foi o mínimo, o básico do teor de corte. Para entender como se estimar o teor de corte de uma mina em etapas diferentes, a gente precisa de um livro de 200 páginas para introduzir o assunto, tá? Então, é um estudo muito complexo que é da economia mineral. A gente viu até esse ponto porque a gente só precisava das definições básicas para a lavra a céu aberto, entendido? Espero vocês na próxima aula. Obrigado pela atenção.